neurotransmissores na depressão e como esses neurotransmissores estão ajudando na evolução da depressão. Mas antes disso, cabe destacar que a depressão é uma doença crônica que está correlacionada com alterações cognitivas, psicomotoras, e essas alterações acabam prejudicando o relacionamento social, emocional e profissional do indivíduo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas convivem com depressão. Sendo assim, é uma patologia de bastante frequência e presente na sociedade. A depressão é um transtorno do humor que afeta cada vez mais a população, sendo o caso de diversas mortes, como as decorrentes do suicídio. Os sintomas apresentados são fadiga, sensações de culpa, frustrações, pensamentos suicidas, ansiedade, problemas com sono, falta de concentração, alterações de autoestima, ânimo irritável, falta de motivação, entre outros. Existem algumas hipóteses para a origem desse TH, como aquelas que envolvem as aminas biológicas, ou seja, os neurotransmissores, como a norepinefrina e a hidroxitriptamina, que é a serotonina. A norepinefrina é obtida a partir da descarboxilação da L-tirosina, possuindo funções como o estado de alerta, memória, ansiedade e humor. Já a hidroxitriptamina é obtida a partir da descarboxilação do L-triptofano e tem como principais funções a vasoconstrução, a regulação hormonal e a ação contra a depressão. Desse modo, a norepinefrina e a serotonina, em níveis reduzidos no sistema nervoso, podem levar a distúrbios de humor, incluindo os quadros depressivos, além de outras alterações fisiológicas. Considera-se, assim, a importância de um melhor estudo sobre a fisiopatologia da depressão, para que seja possível o aprimoramento do conhecimento dessa, para se buscar tratamentos que sejam mais efetivos. A etiologia da depressão ainda deve ser profundamente estudada, sendo que as únicas considerações até o momento é que essa patologia é multifatorial. A maioria dos estudos envolve neurotransmissores, sendo eles a norepinefrina e a hidroxiaptamina. Existem hipóteses que descrevem a deficiência de aminas biológicas como fontes da depressão. Os neurotransmissores são compostos químicos sintetizados nos neurônios, responsáveis pela sinalização celular por meio de sinapses. As funções principais desses mediadores químicos são de regular as atividades do sistema nervoso central e periférico, para gerir a homeostase. Raul, em 2016, afirma que os neurotransmissores podem ser divididos em neurotransmissores de moléculas pequenas e de rápida ação, e em peptídicos de ação lenta ou fatores de crescimento. Entre esses, os principais para este trabalho se encontram inclusos no tópico de moléculas pequenas. São esses: hidroxitripamina, HT, e o neuropinefrina, NE. A 5-HT faz parte do grupo das aminas biogênicas, as quais são formadas por grupos funcionais de aminas. Em sua maioria, a 5-HT é sintetizada a partir da descarbonização de um aminoácido aromático essencial, o triptofano. A formação ocorre por meio de duas etapas. A primeira etapa é a hidroxilação do triptofano, em que esse é transformado em 5-hidroxitriptofano, e a segunda parte é a descarbonização do 5-hidroxitriptofano, sendo modificado a 5-hidroxitriptamina. Como função, tem-se que o 5-HT ele coopera na modulação hidroeletroelétrica de motilidade gastrointestinal, além de atuar no comportamento do indivíduo, seja pela mudança de temperatura, de humor, de emoções, alteração no ciclo de sono e também no tônus vascular, periférico e cerebral. Todavia, um dos aspectos mais relevantes para o 5-HT está relacionado aos transtornos psiquiátricos, sendo que na depressão há redução dos níveis desses neurotransmissores. A norepinefrina é gerada no lúcus do coeruleus, ou seja, no núcleo do tronco encefálico, uma vez que os corpos celulares dos neurônios noradrenérgicos estão localizados nessa região.
De acordo com Souza, Silva e Gavião Coelho em 2015, quando se tem o aumento da atividade do Lucas coeruleus, em decorrência do estresse, por exemplo, ocorre a instalação do estado de vigília, garantindo a sobrevivência. Além disso, os autores ainda alegam que a ANE, no caso a norepinefrina, corrobora com o controle dos batimentos cardíacos, pressão arterial e quebra do glicogênio, ou seja, a elevação da glicemia.